Um copo de suco derrama no chão e você grita. Grita com seu filho, de um jeito que assusta até você. Um copo de suco. Depois vem a culpa, o choro e aquela pergunta sem resposta. Meu Deus, de onde saiu tudo isso? Foi só um copo. E eu vou te dizer de onde saiu. Não foi de suco. Foi de muitos anos engolindo tudo calada. De uma vida inteira ouvindo, engole isso, não responde, deixa pra lá, não vale a pena discutir. Você foi empurrando a raiva pra baixo. Sorriu por fora enquanto estava fervendo por dentro. E ela foi se juntando ano após ano, sem ter pra onde ir. Tem uma raiva antiga guardada dentro de muita mulher. Uma raiva que nunca saiu direito. E o que a gente engole e não olha, não some. Vira peso, vira ressentimento, às vezes vira até doença. E hoje a gente vai falar de uma coisa que quase ninguém deixa a mulher sentir: raiva. Eu sou a Rosiane Sena e esse é o dia 9 da jornada 30 dias voltando para casa. Um devocional com reflexão bíblica, visão sistêmica e consciência emocional. Para a mulher que aprendeu a segurar tudo e está cansada de carregar o que nem devia ser dela. Nessa semana, a gente está olhando para uma parte mais profunda de nós mesmas, olhando para o que foi guardado. A gente já viu a menina que cresceu cedo, a prisão de agradar. E hoje a gente vai olhar para uma das emoções mais reprimidas na vida da mulher, a raiva. Não para você virar uma pessoa explosiva, mas para parar de adoecer engolindo o que precisa ser sentido e dito. Inclusive, dentro da visão psicossomática, muitas doenças inflamatórias estão ligadas à raiva. Então, muitas das ites têm ligação com a emoção da raiva. E a raiva em si, ela não é ruim, ela é um limite. A raiva, ela expressa um limite que está sendo invadido. E aí, quando você não consegue expressar, a raiva vem. E se você não coloca essa raiva para fora, ela fica dentro de você, porque a sensação tá ali no seu corpo. E tem pessoas que vivem anos, né, com aquela emoção ali sem conseguir elaborar, sem conseguir trabalhar aquilo. E isso normalmente vem em formas de sintomas físicos, emocionais, reativos. Muitas vezes você vai reagir de uma forma totalmente inadequada com uma situação que não tem nada a ver, como essa história que eu contei ali no começo, né, do copo. Então, às vezes é uma coisinha que acontece que você explode, porque aquela raiva ali, ela já estava no limite. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso para a gente não colocar na situação errada, a gente não extravasar isso de uma forma errada. E existem formas certas para a gente liberar essa raiva e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E agora pega lá então a sua Bíblia. Vamos começar hoje a nossa leitura com Efésios 4, procurando aqui. 26, 27. Se ficarem irados, não pequem, que o sol não se ponha sobre a ira de vocês, e não deem oportunidades ao diabo. Então, o que que fala, né, nesse versículo aqui, pra gente. A Bíblia não diz nunca sinta raiva, mas a raiva, ela é uma coisa humana, é uma emoção humana. A gente não tem como falar, não vou sentir raiva. Porque é algo que é natural, né? Como eu já falei ali, é uma questão do limite. E a raiva ela surge para te dizer que tem alguma coisa errada, que está indo contra, né, os seus valores, que está indo contra o teu corpo muitas vezes. E o cuidado nesse caso é outro, é não deixar a raiva se acumular. Não durma com ela. Tem até uma história, né? O casal nunca deve dormir brigado. Então é isso, é não deixar ela te dominar a ponto de virar um veneno, porque raiva guardada e remoída é exatamente o lugar que o mal usa para crescer dentro da gente. Vira amargura, vira ressentimento, vira doença. E muitas vezes, quando a gente não consegue trabalhar essa raiva, é como se aquilo fosse crescendo dentro de nós. Então, às vezes, você tem uma situação mal resolvida com alguém na qual essa situação te causou muita raiva. E você nunca trabalhou isso, você nunca olhou para isso.
Imagina que aquilo tava ali uma semente e foi crescendo. E aí, toda vez que você escuta falar da pessoa, ah, fulano não sei o quê, fulano não sei o quê, aquela raiva vai crescendo mais dentro de você. E se você não trabalha isso, é um veneno que está crescendo dentro de você. Porque isso que você está guardando não faz mal para você, não faz mal para a pessoa que você está com raiva, mas faz mal para você mesmo. Então, você guardar isso dentro de você é um veneno que vai estar acumulando, vai estar crescendo dentro de você. E essa questão, né, da gente expressar a raiva é justamente esse segundo ponto aqui, né? Não deem oportunidade ao diabo. Porque, como eu trouxe esse exemplo, né, de você estar com raiva de alguém, a gente sempre vai ter diversos pensamentos na nossa cabeça. Nem todos esses pensamentos são nossos. Mas se você tem essa brecha da raiva, se você tem essa brecha da mágoa, se você tem uma brecha de um rancor, isso aí vai ser uma porta de entrada para uma informação ainda mais forte vir. Então não deixe brecha, né? Não deixe espaço para entrar informações ainda piores em cima disso que você já tem. Então ali você tem a semente da raiva. E aí vem pensamentos intrusos, né? Informações externas que vão fazer isso crescer ainda mais, como se fosse adubando, fosse ali colocando algo que fosse crescer mais essa informação. Então, a gente precisa muito prestar atenção, né, nos nossos pensamentos. E hoje, como a gente está falando de raiva, observar, né, de quem eu sinto raiva, de que eu sinto raiva, em qual situação essa raiva aparece, para você começar a se auto-observar e não deixar isso crescer demais, porque como ervas daninhas, se a gente não poda, não corta, elas se alastram, tomam conta de tudo. Assim também a gente tem que cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Porque se a gente não cuida de pensamentos ruins, aquilo se torna um terreno fértil para o mal atacar a nossa mente, principalmente. Agora vamos para João 2,15. E se você acha, né, que sentir raiva não é de Deus, que você expressar essa raiva não é de Deus, olha aqui então o próprio Jesus, né, o que ele fez. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, e também as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirem isso daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Então, o próprio Cristo, a gente vê muito a postura dele é assim, limites. Ele era uma pessoa que sabia colocar limites. Então ele chegou no templo, viu que tinham transformado, né, a casa do pai em um comércio, numa exploração dos mais pobres, e ele sentiu raiva, uma raiva justa. Ele fez um chicote de cordas, virou as mesas e, né, colocou tudo abaixo. Inclusive, na série The Chosen tem a cena que ele faz isso, assim, e é muito impactante ver a forma, né, como o ator interpreta aquele papel no momento, assim, jogando as mesas e tirando tudo. E como será que foi isso para Jesus mesmo, né? Se a gente for pensar naquela época, uma pessoa chegar e assim tirar tudo, existia ali uma coragem, né? E ao mesmo tempo uma raiva muito grande para falar, não, isso não pode aqui, eu não admito isso aqui. E se hoje, né, se a gente for pensar nos dias atuais, se entrasse uma pessoa dentro de uma igreja, de um templo, enfim, e jogasse tudo abaixo, como que essa pessoa seria vista, né? Então ele teve muita coragem para conseguir expressar a raiva que ele sentia. Ele conseguiu expressar aquela injustiça que ele estava vendo ali. Então ele sentiu e expressou aquela raiva sem pecar. Então a raiva em si não é pecado. O que importa é a raiz dela, o que você faz com ela. A emoção não é uma sujeira que precisa ser escondida, ela é informação. Então a emoção ela sempre vai te dar um alerta de algo. Então, a raiva normalmente fala: é inadmissível, eu não aceito isso. É quando bate de frente com seus limites, com seus valores. Nesse exemplo de Jesus mesmo, ele viu ali uma situação que era inadmissível, uma injustiça dentro da casa do pai, está acontecendo aquilo. E ele foi lá e tomou uma atitude e fez algo que ele considerou correto naquele momento.
Então, quantas vezes a gente não toma as atitudes no momento que acontece a situação? Só que a emoção não some, a gente guarda ela dentro da gente. Então, quando você vai vivendo a sua vida, pode ser que várias situações parecidas aconteçam, se repitam, e você vai ter a mesma sensação da primeira vez que você sentiu a emoção. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que na tua infância teve uma situação que você sentiu muita raiva. Então, às vezes, ficaram rindo de você com uma roupa que você estava vestida. Tua mãe foi lá, te vestiu com uma roupinha, ou arrumou teu cabelo de uma determinada forma, e aí as pessoas riram de você. E você sentiu raiva por isso. E pode ser que você vai vivendo a vida e cada vez que você coloca um determinado tipo de roupa ou faz um determinado tipo de cabelo, você já tem aquela sensação de que vão te falar algo. Ou se te falam, você sente também. Então a gente vai vivendo ao longo da vida várias vezes situações parecidas, até que a gente olhe para aquele padrão, para aquela situação que aconteceu. Porque como a gente falou nos dias anteriores da questão da criança, as memórias ficam no nosso corpo e a gente sente, a gente reage exatamente como reagiu naquela primeira vez. Porque naquela primeira vez a gente não pôde expressar, a gente não pôde colocar para fora o que a gente estava sentindo. E sempre que a gente guarda uma emoção, ela não some, ela vai ficar ali no corpo. Em algum momento ela vai vir para fora, seja em formas de uma reação irracional, uma reação reativa, né? Ou em sintomas, né? Sejam físicos, sejam emocionais, enfim. Então é preciso olhar para isso e entender, né? Que eu sinto de raiva, de que eu tenho raiva. Observa o teu corpo também, né? Os sintomas físicos que você vem tendo, questões aí inflamatórias, né? A própria celulite, ela também diz respeito à raiva. Bursite, tendinite, rinite, sinusite, questões também ligadas ali ao aparelho digestivo, né? Gastrite e questões no estômago também tem conexão com raiva, fígado também. Então, observa isso na tua vida, né? Como que eu consegui expressar a minha raiva, ou se eu não conseguir expressar a minha raiva, porque isso tem que sair de você. E normalmente nós mulheres, a gente foi ensinada a não sentir raiva. Desde pequena, né? A menina ouve, menina não fique com essa cara, baixa esse tom, tá nervosinha, né? Então você não pode sentir raiva, é feio sentir raiva, é feio brigar e tantas outras coisas, né, que a gente escuta, que a gente não pode expressar quem a gente é e quem a gente está sentindo ali. E o menino, né, essa diferenciação da menina para o menino. O menino, quando ele se impõe, ele é decidido. A menina, quando se impõe, ela é estressada, é difícil, é exagerada, é dramática, enfim, tantos outros adjetivos que usam aí, né, para a mulher quando ela se expressa mais. Então a mulher aprende, a minha raiva incomoda, melhor engolir. E só que, né, a pessoa engole isso por 30, 40, 50, 60, 70 anos. Então é como se a gente imaginasse uma panela de pressão. Então essa panela, né, ela cozinha ali o feijão rápido porque ela segura a pressão lá dentro. Mas ela tem uma válvula, né, aquela pecinha que solta o vapor que vai enchendo aos pouquinhos ali. E já pensou, né? O que que acontece numa panela de pressão sem a válvula, que segura, 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 segura e não solta, né? Não tem um escape, ela vai explodir em algum momento. Então, acontece a mesma coisa com a gente quando a gente não consegue processar essa raiva. Então, quanto mais raiva você sente, você não consegue trabalhar ela, colocá-la para fora, em algum momento você vai estourar. Inclusive, questões até de pressão alta podem ter relação também com raiva acumulada, porque a pessoa está sempre ali naquela pressão interna e aquela coisa, né? E a raiva, ela dá um calor, né? E pelo que eu entendo, a pressão também, quando sobe, traz essas modificações, né, no corpo biológicas. Então você precisa observar isso, né? Como é que tá na tua casa? Como é que tá com você, né? O que que você tá segurando, o que que você tá guardando aí dentro que você não consegue expressar. Porque você vai segurando, segurando, e em algum momento você explode, né, com o marido, com o filho, ou, né, com você mesma, você chega a adoecer, porque essa pressão, ela não sai para fora, mas ela sai por dentro.
Então, é dor de cabeça, tensão no corpo, uma doença que aparece sem explicação. Então, tudo isso são sinais, né, que tem emoções aí que não foram bem trabalhadas. Claro que aqui eu tô dando uma visão emocional, sistêmica da emoção, mas podem ter causas, sim, biológicas e outros tipos de causas, né? Mas tudo está conectado. Eu vejo que nós somos um ser integral, então a gente não consegue separar corpo, mente, emoções e até mesmo o espírito. Tá tudo interligado. Então, sempre precisa olhar por várias formas, né? Então, é você tratar o corpo, né, com uma medicina convencional, com uma medicina integrativa, você tratar as emoções com uma terapia, você tratar o teu espiritual, né, com oração, com conexão, participando, né, de algum culto, de missa, enfim, aquilo que fizer mais sentido para você. Mas a gente precisa estar integrado, a gente precisa estar em equilíbrio em todas esses pilares da nossa vida. Se a gente não cuida direito de um, o outro vai acabar pagando a conta. É como se fosse uma mesa, né, com as quatro pernas. Então, às vezes o pilar emocional tá aqui, tá bem pequenininho, que você cuida pouco, o pilar espiritual tá bom. Então, a tua mesa vai ficar meio assim, né, bamba. E aí tem que olhar também como é que tá o corpo e como é que tá, né, ali a parte mental. Então, tudo isso tá conectado. E se um pilar não tiver legal, vai interferir no outro. Então a gente precisa olhar, precisa trabalhar, porque engolir a raiva, né, ela vai em algum momento implodir, né? Ou você vai explodir com quem às vezes não precisava, ou você vai implodir, isso vai trazer muito para você. E dentro da visão sistêmica, como que as mulheres da tua família expressavam raiva? Era permitido expressar raiva? Né? Como que você viu isso na tua infância? Como que você observou, né, as mulheres da tua família, elas podiam se expressar, elas podiam falar o que elas estavam sentindo, porque a gente carrega também, né, muitas dores das mulheres da nossa família. Então, na minha família as mulheres viviam assim, assim, assado. E aí, quando você vê, você está vivendo exatamente da mesma forma que elas. E hoje em dia a gente tem, eu acredito, né, relações um pouco melhores do que as nossas mães, avós e bisavós tiveram. Eu digo isso na questão de relacionamento afetivo mesmo. Então, antigamente, né, as mulheres tinham mais filhos, os homens era que saíam e as mulheres ficavam, as mulheres muitas vezes se sobrecarregavam com tantas demandas ali em casa. E em muitos casos, as mulheres eram traídas, então elas não podiam falar, não podiam sair do casamento. Então, foi passada uma vida inteira, né, aguentando, às vezes, maus tratos, né, do marido, por conta da situação ali. Às vezes a mulher não trabalhava e aí dependia financeiramente daquele homem e tinha os filhos. E alguns anos atrás, né, era muito tabu a questão da separação. Então, quanta raiva as mulheres da tua família não guardaram, quanta raiva elas não colocaram para fora, não conseguiram expressar. E essa raiva, ela também, no acúmulo, ela se torna um amargor. Então a pessoa ela perde, né, a doçura da vida, ela não consegue mais ter uma vida leve, uma vida tranquila. E isso passa para quem viu, para quem assistiu aquela situação. Além disso, nós também recebemos heranças do nosso DNA. Então, aquilo que a nossa avó viveu, que a nossa bisavó viveu, e, né, por até 7 gerações a gente tem influência, tudo que essas mulheres viveram, nós também sentimos, nós também carregamos dentro da gente. Existem até estudos científicos que já foram feitos com ratos, que pegaram lá uma determinada geração de ratos e fizeram um estudo assim, sempre que saía um cheiro, ele levava um choque. Então, sentia aquele cheiro, o rato levava um choque. E aí eles foram percebendo como que as outras gerações sentiam. E eu acho que foi até a terceira geração. Eles colocavam o cheiro e o rato, ele reagia com a mesma, com o mesmo comportamento que o antecessor dele tinha sentido. Então, mesmo que ele não estivesse recebendo o choque, ele tinha a mesma reação. Então, às vezes, umas reações que a gente tem hoje, elas nem são daquilo que a gente viveu, mas sim de heranças transgeracionais, coisas que a gente carrega dentro do nosso corpo
E o nosso corpo reage na hora que a situação está acontecendo. Então, às vezes é um medo irracional, às vezes é uma raiva que não tem razão de acontecer. Então, tem muitas heranças, né, genéticas que a gente carrega, transgeracionais, de questões traumáticas e de raivas, enfim, que essas mulheres viveram e que hoje pode estar impactando, inclusive, o nosso relacionamento, o nosso casamento. E também a criação dos filhos, né? Porque às vezes você vai passando para os seus filhos uma criação que você teve. Então, você foi criada num ambiente muito agressivo, num ambiente de muita raiva, talvez você tenha apanhado muito. E aí você acaba passando isso para os seus filhos. Mas hoje é o momento de olhar e falar: o que que eu estou passando para frente? Qual é a criação que eu estou dando para os meus filhos? O que que eu estou ensinando a eles? Porque o ciclo se rompe quando você enxerga e fala: eu vou mudar o meu comportamento, eu vou fazer diferente. Não é só ter consciência disso, né? O que eu estou te trazendo aqui hoje já está te trazendo consciência. Mas a tua mudança nas suas atitudes é o que vai fazer a diferença. É você decidir: eu vou fazer de outro jeito. E você vai lá e faz de outro jeito. Você escolhe fazer. Talvez não seja fácil, porque você tá tão acostumada a agir de determinada forma, e aí você fala, não, eu vou fazer diferente, você vai ter que se auto-observar, você vai ter que cuidar da forma como você reage, da forma como você está fazendo as coisas, para aí mudar esse comportamento. E é um processo, sabe? Não é algo que você vai conseguir fazer do dia para noite, que vai ser rápido, mas você precisa começar a dar os passos, né? Uma grande jornada, ela começa com o primeiro passo. Então, a gente não corre uma maratona começando hoje, né? A gente começa com uma caminhada, aí vai correndo um pouquinho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. É um processo. Tudo na nossa vida emocional, nessa visão sistêmica do olhar para dentro de si também é um processo. Inclusive a própria jornada com Deus, né? Quando a gente começa esse caminho, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. E, né, esses sentimentos que a gente guarda dentro da gente, a gente também tem que abrir mão. Porque isso são coisas do nosso passado que podem estar, impregnando o nosso interior. E Deus não quer que a gente carregue pesos a vida inteira. Ele quer que a gente abra mão disso e deixe lá. Entregue para Ele, né, esses fardos, essas coisas que a gente não conseguiu resolver. Então, essa é um olhar, né, para essa questão da raiva e tantas outras coisas aí que eu percebo que estão conectadas com isso. E se você tá chegando por aqui agora, ali na descrição do vídeo vai ter um link para você responder um quiz. São poucos minutinhos e você já vai conseguir ter uma ideia, uma percepção como é que tá a tua situação hoje, né? Qual é o pilar aí que tá mais desequilibrado na tua vida? O que que tem mais trazido sintomas para você? Então você responde lá o teu quiz. E se você quiser também, né, continuar nessa caminhada comigo, dentro do formulário do quiz, você vai ter um agendamento de uma sessão Voltar para Casa. Essa sessão Voltar para Casa é gratuita, onde eu e você vamos conversar, eu vou entender qual é a tua situação, o que que você está vivendo na tua vida hoje e te conduzir, né, te guiar num caminho, que aí eu explico para você na nossa sessão. E agora vamos para o nosso exercício de reflexão de hoje. Pegue caderno e caneta e responda a essas perguntas. Pergunta um: E é importante que você seja 100% honesta para você mesma, né? Você não vai mostrar essas respostas para mim, não precisa mostrar para ninguém, mas você precisa colocar a verdade ali, porque isso que está dentro de você tem que sair de alguma forma, nem que seja no papel. Então, pergunta número um: de que ou de quem você sente uma raiva que nunca deixou sair? Escreve sem medo. O papel não vai, brigar com você, o caderno aí não vai brigar com você pelo que você está escrevendo, tá? Independente de quem seja, porque muitas vezes a gente sente raiva dos nossos pais e a gente acha que não é certo sentir, mas é um sentimento que está aí dentro que precisa ser trabalhado. Pergunta 2: como essa raiva engolida tem aparecido? Então, eu já trouxe ali para vocês vários sintomas, né? Pode ser explosões por bobagem, corpo tenso, ressentimento, também os sintomas físicos, né, que podem aparecer.
Pergunta 3. O que essa raiva está tentando te dizer sobre um limite seu que foi passado por cima? Então, observa quando você sentiu essa raiva, o que estava acontecendo? Qual é a situação que estava acontecendo ali que você sentiu isso? Porque aí vai estar a resposta de qual limite estava sendo ultrapassado, do que você não conseguiu naquele momento, né, expressar. Que essa emoção ainda está aí dentro de você. E agora vamos para a nossa oração. Se você quiser, fecha um pouco seus olhos, se conecta com você nesse momento, com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, ou, né, com o ser que você acredita conforme a sua crença. Senhor, hoje eu trago diante de ti uma coisa que eu sempre tive medo de sentir, a minha raiva. As mágoas que eu engoli, as injustiças que eu calei, o peso que eu venho carregando por não ter tido para onde levar tudo isso. Eu não quero explodir com quem eu amo. Eu não quero mais adoecer engolindo. Me ensina o caminho do meio. Sentir sem me perder. Nomear sem me envergonhar. E pôr limites com firmeza e com paz. Tira de mim a amargura, mas me devolve a minha voz. E me ajuda a soltar nas tuas mãos o que é pesado demais para eu carregar sozinha. Amém. Amém, amém. E se você sente que tem muita coisa que está guardada dentro de você que você precisa colocar para fora, escreve tudo isso, sabe? Escreve desde a tua infância, vai fazendo ali uma retrospectiva da tua vida e lembre-se de todas as vezes que você sentiu raiva e você não conseguiu expressar e coloca isso no papel. Porque às vezes a gente escrevendo já sai de dentro da gente. E com certeza também leve isso para Deus. Essas questões que você não conseguiu resolver, que você não conseguiu trabalhar internamente, escreva e leve para Deus. Porque é uma forma de você tirar isso de dentro de você. Porque essa raiva, ela não vai desaparecer, né? Ela só vai mudar de endereço. Ela vai morar no seu corpo. E sentir não é pecado, mas engolir para sempre é o que pode acabar te adoecendo. E se esse vídeo, né, te deu a permissão que você precisava, comenta aqui. Eu me dou permissão de sentir. Eu leio cada um dos comentários. Compartilhe essa live. Preenche lá o quiz, né, para você fazer essa sessão gratuita comigo, para a gente entender como é que tá a tua questão. E no próximo dia, né, no encontro do dia 10, a gente vai falar sobre Jesus não te pede para ser perfeita, ele te chama para ser verdadeira. Porque muitas vezes a gente se coloca em um lugar de perfeccionismo, de não se sentir bom o suficiente. E isso é uma visão muito equivocada que nós temos de nós mesmos. Então amanhã a gente vai falar sobre isso. Então aguardo você no nosso encontro amanhã, no dia 10.